Hoje eu quero conversar com vocês sobre Memórias de Ontem, Omoide Poroporo, do estúdio Ghibli, do diretor Isao Takahata, um dos fundadores do estúdio Ghibli. O filme foi lançado em 1991 e é um dos filmes que ficou no limbo do estúdio Ghibli durante muito tempo. É um filme que muitas pessoas acham que é subestimado, e eu quero trocar uma ideia com vocês e falar porque esse filme é genial e algumas curiosidades sobre a obra. Rapidinho, alguns avisos. Os vídeos aqui no canal, eu vou tentar voltar com eles. O ano passado eu tinha feito 3 vídeos, chegaram a pegar boas visualizações, tipo 3 mil, 5 mil visualizações. Eu apaguei 2 deles, que eu não gostei muito do resultado final, ficou um só. Esse ano eu quero ver se eu volto um pouco com os vídeos, mas vai ser nesse sistema mesmo, assim, tipo o áudio, estilo podcast antigo, trocando uma ideia com vocês. Então comenta, compartilha, divulga para os amigos e vamos trocar uma ideia sobre alguma coisa que eu li, que eu assisti, que eu joguei, que eu vi. Quero trocar uma ideia com vocês. Então é basicamente isso, tá? Sobre o filme, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o nome dele e dar uma sinopse muito rápida. O nome em japonês é Omoide Poroporo. Ele, quando foi para os Estados Unidos, ficou como Only Yesterday e aqui no Brasil como Memórias de Ontem. Esse nome, Omoide Poroporo, esse Omoide, ele significa recordações, lembranças. Mais específico assim no japonês, porque a palavra memória mesmo em japonês ela não existia. Então quando foi os Estados Unidos para o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses pegaram a palavra em inglês, então memori significa memória em japonês e esse omoide são recordações e lembranças. Esse poroporo ele é uma onomatopeia usada principalmente em mangás quando coisas pequenas caem no chão, como chuva, e também pode ser usado como coisas, por exemplo, joias, brincos. O filme, durante muitos momentos, ele tem chuva caindo, então tem essa jogada. Mas esse poroporo é mais as lembranças da nossa protagonista, que eles vão caindo ao longo do filme em pequenos flashbacks, alguns um pouco mais longos, mas pequenas gotas de memória dela. Vamos para uma sinopse básica do filme. O filme ele começa com a nossa protagonista, que tem 27 anos, trabalha em escritório em Tóquio, e ela vai pegar férias e ela vai para uma fazenda ajudar em colheitas. E ao longo do filme você vai tendo várias intersecções de reminiscências dela, lembrando da infância da personagem. Então você vai ter esse passado, que é nos anos 60, e esse presente dela, que é nos anos 80, lembrando que o filme foi lançado nos anos 90. E o Isao quer falar muita coisa nesse filme. Esse filme é genial. Desde o tipo da animação desse filme, que quando está no presente, ele tem muitas cores. Os detalhes são incríveis, ele desenha pequenos detalhes da estação de trem, assim, não deixa passar nada. As gotas de chuva caindo, as expressões das pessoas, o desenho, as cores são sensacionais. Quando você está no passado dela, ele muda muito o tom, sabe? Os personagens ficam, parece que um pouco mais simples. Parece que a animação ela regride alguns anos no tempo. Não que ela seja ruim, não é isso que eu quero dizer, mas ele parece que está fazendo um filme anos 90 e a animação, quando ela está no passado, parece que é um pouco mais anos 80, assim, a qualidade. Isso é muito legal. E principalmente o jogo de câmeras, o jogo de cores, me desculpe. Porque todo esse passado dela é em tons muito pastel, muito azul. E as bordas sempre da tela ficam meio desfocadas, então dá aquela ideia muito de lembrança. Isso para quem gosta de cinema, para quem é cineasta, cara, essas jogadas são sensacionais nesse filme. Esse filme, em particular, ele caiu num certo limbo durante muito tempo e ele foi muito esquecido pelo simples fato de que quando os filmes do Ghibli foram ser distribuídos nos Estados Unidos, o pessoal da distribuidora falou, bem, isso aqui é uma animação, isso aqui é para criança e tem uma cena de menstruação aqui. E a gente não pode, numa animação, uma coisa feita para crianças, lançar com isso. Então nós temos que cortar essa parte. Como o estúdio Ghibli ele é totalmente contra modificações nos seus filmes, falaram, não é para mexer no nosso filme. Não vai ser cortado nada. Então ficou aquele impasse, o Ghibli só lança o nosso filme se ele for lançado de forma integral ou não lança. E os Estados Unidos, a distribuidora,
Então, nós não vamos lançar, porque a gente não pode colocar menstruação no filme para criança. Mas o filme não é para criança. Ficou esse embate, o filme durante anos não foi lançado nos Estados Unidos. E a cena é uma cena muito simples, porque é no passado dela, ela lembrando na primeira menstruação, de como era aquela situação, a amiguinha dela tendo a primeira menstruação, os meninos do colégio falando, não encoste nas meninas, senão a gente vai pegar menstruação. A gente tem que lembrar que essa parte da infância dela se passa nos anos 60, né? Então já não tinha muita informação para as meninas. Imagine para os meninos o que está acontecendo no corpo feminino. Eles não sabem nem direito o que está acontecendo no corpo deles. E esse filme em particular eu vi 3 vezes na minha vida. E a última vez que eu vi foi numa mostra de cinema. E eu vejo que esse filme é muito 880, sabe? Quando eu resolvi fazer o vídeo aqui sobre ele, eu vi que tem muitas pessoas que assistem e falam que é um filme parado e que não fala nada, como tem pessoas que veem a genialidade no filme. Eu sou desse segundo time, eu acho que o filme é genial, um dos melhores do estúdio Ghibli, talvez entre os 5 melhores. É simplesmente porque ele tem toques geniais. Como eu falei, essa parte da infância dela, como lembranças, como esses homoides, a forma como ele retrata, ele escolhe fazer os desenhos, as bordas, as cores são sensacionais. E outra coisa que o Isao Takahata, ele assim, coloca de uma forma magistral é a música nesse filme. Eu vou ter que um pouco mais entrar na sinopse um pouco do filme. Não liguem, porque vai ter uns spoilers. Eu acho que quando você vai falar de uma obra, você tem que falar alguns spoilers, porque senão fica aquela coisa, o filme é bom, o filme é ruim, o roteiro é legal, esse personagem foi bem construído. Você tem que falar um pouco, alguns spoilers, para você poder discutir com as pessoas e depois a gente trocar uma ideia. Se você não viu o filme ainda, você vai ver, depois você volta aqui e a gente troca uma ideia sobre a obra. Mas assim, ela tá sentindo esse vazio, esse desconforto de ficar trabalhando direto em escritório no Japão durante tanto tempo. Então ela tem que fazer uma mudança na vida dela. Então é a segunda férias dela que ela vai para uma fazenda ajudar numa colheita. E a irmã dela tinha casado com um cara e essa fazenda é de uns parentes desse cunhado dela. E lá ela conhece um primo desse cara que vai buscar ela na rodoviária, tudo. E ela começa a fazer uma forte amizade com ele, com as pessoas da família dele, né? Os tios, os avós que estão ali e lidam nessa fazenda. E ela começa a ver o ideal que esse cara tem de vida, que é ser um fazendeiro orgânico nos anos 80, e ela se espanta com isso. E ela mesmo não entende em algum momento o que ela está fazendo ali. Ela sente que ela quer fazer alguma coisa diferente, mas que ela não pertence para aquele escritório, ela não pertence para aquela fazenda. Ela acha que ela passou a vida inteira fingindo ser uma pessoa que ela não é. Até porque na infância dela, ela não era uma criança mimada, mas ela era uma criança birrenta. Ela era mais nova de 3 irmãs, uma casa cheia de mulheres, mãe, são 3 filhas. Uma avó só tinha o pai. E ela, como mais nova, ela recebia algumas coisas usadas das irmãs, então ela não gostava disso. Ela tinha um menino que sentava perto dela e ele era bem pobre, maltrapilho. Lembra que a gente está falando dos anos 60, o país ainda estava numa reconstrução da Segunda Guerra Mundial. Ele era bem pobre, ela não queria ficar perto dele. E ele era agressivo, principalmente com ela. Por ele ser pobre, o pessoal fazia chacota com ela. E depois fica meio implícito no filme que o menino gostava dela, mas ele talvez achasse que não merecesse ela, então a forma dele tratar esse assunto era ser agressivo com ela. E ela foi muito, muito agressiva com algumas pessoas ao longo da vida dela, se isolando, porque depois de um determinado momento ela entendeu o que ela fez com aquele cara. E a música no filme, ela é tão genial porque quando você está mostrando o passado dela, comendo um simples abacaxi com a família, indo num passeio, as músicas sempre são músicas japonesas. E quando a gente está no presente, nos anos 80, as músicas são músicas estrangeiras. Então a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei assim, nossa, como assim? A segunda vez eu tive uma percepção, essa terceira vez eu tive outra percepção. Essa parte no filme eu fico me perguntando, o que o Isao quis passar com isso? Aqui eu acho que ele quis passar 2 coisas. A primeira é esse boom dos anos 80 no Japão, onde muita coisa estrangeira entrou no país, inclusive a música, então mostra esse cenário do fazendeiro andando de carro, escutando uma música búlgara, uma música eslava,
no país dele, no Japão, e também essa sensação de desconforto de você não pertencer àquele lugar, porque ela tá naquela fazenda, mas ela não pertence àquele lugar. E eu acho que esse segundo ponto, ele fica explícito no final do filme, vai ter spoiler, tá bom? No final do filme, quando acaba as férias dela, e a Bachan lá, ela fala, por que você não fica com a gente aqui, casa ali com meu neto, e você vira uma fazendeira que você não pertence a essa cidade, fica aqui, não sei o quê. E ela fica com aquilo na cabeça, porque ela já estava se apaixonando pelo cara, mas acaba as férias, ela tá indo embora. E aí quando ela entra no trem pra ir embora, entra um velhinho com uma roupa típica japonesa, com um rádio escutando uma música japonesa. E aquele momento parece que dá um insight nela, tipo, eu posso fazer parte disso aqui. E daí que vem uma outra pegada muito interessante no filme, essa mensagem, que é você não precisa olhar para as outras pessoas, ver o sucesso das outras pessoas e pensar que você precisa daquele sucesso. Não é porque alguém com tantos anos montou uma empresa, comprou um carro, ou comprou uma casa, ou ele já casou, já está com filhos, que aquele tem que ser o teu ideal. Às vezes o que vai te fazer feliz é outra coisa. Eu acho que ao longo do filme inteiro o Isao fala disso, porque ele mostra o fazendeiro que para ele ser feliz, para ele ter um ideal de vida e se sentir completo, ele simplesmente quer ser um fazendeiro orgânico, ele não quer fazer como os outros, colocando veneno, machucando a terra. Ela queria estar ali naquela fazenda, fazendo aquilo, mas ela não se sentia parte daquilo. Ela tem que no final do filme entender que ela pode fazer parte daquilo, e é uma cena muito bonita que mostra ela quando criança e todos os coleguinhas da escola parece que puxando ela, volta, sai desse trem, pega um próximo, vai ser feliz, você não precisa trabalhar no escritório 12 horas, fazer como todo mundo está fazendo para você ser feliz. Até pegando esse gancho, é muito interessante também como o Isao mostra a relação da mulher no Japão nos anos 60 e depois nos anos 80. Porque nos anos 60, como eu comentei, a infância dela, era ela, mais duas irmãs, a mãe e a avó, e o pai. E tudo era o pai. A última palavra era sempre dele. Ela queria fazer um teatro lá, pai, eu posso fazer? Não. Ah, a gente tá saindo, teu pai que decide. Então era tudo em volta desse patriarcado. E depois, já nos anos 80, mostrando esse boom econômico que vem com a entrada dos Estados Unidos, com a entrada de muito dinheiro no Japão. Ela é uma mulher de 27 anos, solteira, independente, mora sozinha, paga suas contas. E mostra esse choque quando ela vai pro rural lá, do Japão, que as pessoas ainda têm um pouco de um pensamento mais antigo. Mas ainda assim é muito bonito, sabe? Eu acho que os toques que o Isao dá nesse filme deixam ele assim genial. São vários momentos assim que você pega e fala, poxa, isso é assim, por isso que ele fez desse jeito. Eu acho que é um filme que todo mundo deveria parar um pouquinho, assistir o filme, assistir mais de uma vez para pegar vários pequenos detalhes que ele deixa ali e pegar essa mensagem que é muito bonita, sobre a gente não precisar olhar para o outro e achar que o sucesso do outro precisa ser o nosso sucesso. E como cinema também, se você aí que está escutando aí esse podcast, se você faz cinema, você vai se deleitar com esse filme. Como eu já falei, essa parte das memórias, o estilo de narrativa e de imagens dos desenhos, das cores que ele escolhe, depois para o passado, para o presente e para o passado, é genial. Fica então a minha dica de Omoide Poroporo, um filme que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance e ver esse filme. Como eu falei, um filme que tem uma certa polêmica por causa da menstruação, e um filme que tem jogadas sensacionais em cores, em câmera, em música, e que deixa uma mensagem muito bonita, uma reflexão muito bacana. Fica então a minha dica de Omoide Poroporo. Curta o vídeo, compartilha, comenta, todas aquelas coisas que você vê em todos os outros vídeos no YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo.